Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Galois. Eu começo com um pano de fundo histórico. Na França havia a monarquia dos Bourbons, com o Luís XVI. Na sequência houve a Revolução Francesa. E eu destaco uma data importante, que foi a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789. Em certo período, ali dentro da Revolução Francesa, houve uma república na França. A república foi sucedida pelo consulado, em que o Napoleão fez parte, e depois o Napoleão foi imperador da França. Agora é assim, ó. O Napoleão foi derrotado e preso. Em seu lugar, voltou a monarquia com os Bourbons, com o Luís XVIII, irmão do Luís XVI. Mas o Napoleão fugiu da prisão e voltou à França. Houve o famoso Governo dos 100 Dias, em que Napoleão assumiu de novo o controle de seu país. Mas o Napoleão foi derrotado de novo na famosa Batalha de Waterloo. Aí sim, ficou definitivamente fora da política e o Luís XVIII assumiu de novo e ficou até morrer. Quando o Luís XVIII morreu, quem assumiu foi o seu irmão, o Carlos X. Com o Luís XVIII, a França voltou a ser uma monarquia. Só que havia uma constituição e também havia um poder legislativo razoavelmente independente. Quando o Carlos X quis voltar a moldes quase ao estilo lá do seu irmão Luís XVI, o povo francês não aceitou. Ocorreu a Revolução de 1830, bem famosa por causa desse quadro aqui, do Delacroix. Então, na Revolução de 30, houve a queda do Carlos X, isso pôs fim à dinastia dos Bourbons e subiu um novo rei na França, o Luís Felipe, da Casa de Orleans. O Luís Felipe é bem famoso por ser chamado de o rei burguês, ou seja, ele foi uma pessoa que atendeu aos interesses dos grandes banqueiros franceses. Então, com esse pano de fundo aí, já dá para encarar a história do Galois, mas antes disso, aproveita e já deixa um like aí no vídeo, por favor. Galois nasceu nesta cidade que fica pertinho de Paris. O pai do Galois sempre foi um defensor dos ideais republicanos. Aquela história que aconteceu lá durante a Revolução Francesa. E durante aquele governo dos 100 dias do Napoleão, isso em 1815, o pai do Galois se tornou prefeito dessa cidade aqui. Mesmo com a derrota do Napoleão na batalha lá de Waterloo e a ascensão do Luís XVIII, o pai do Galois continuou prefeito dessa cidade. Ele era um prefeito, defensor dos ideais republicanos em um país monarquista. Sobre a educação do Galois. Inicialmente foi dada pela sua mãe. Até que, em 1823, o Galois nasceu lá, ó, em 1811. Em 23, ele foi para a escola Luís o Grande. O contato do Galois com a matemática só se deu em 1825 e rapidamente deu para perceber que ele adorava o assunto,
pois o Galois essencialmente abandonou os estudos de todas as outras matérias. Ele ficava concentrado, era na matemática. E com o Galois é o seguinte, ele era gênio. Quando um professor fazia perguntas ao Galois, talvez por processar muito rápido as informações, por fazer muitas contas de cabeça, ele não sabia se expressar. Quando alguém tentava entender a linha de raciocínio do Galois, essa pessoa não conseguia. E o Galois ficava irritado com isso. Então são vários os relatos de que Galois ficou nervoso com os seus professores, porque eles não entendiam o que o garoto estava falando. Galois teve duas grandes paixões, a matemática e defender os interesses republicanos. O pai dele soube estimular bem o menino nesse aspecto político. Bom, vou dar exemplos de materiais que o Galois estudou. Em termos de geometria, ele leu o livro do Legendre. Isso aqui, é mais avançado do que se esperava para um menino. Nesse livro aqui, eu fui lá, peguei o original, abri, e eu peguei uma página que mostra como encontrar aproximações para o valor do π. Então aqui um exemplo de um material de alto nível que o menino Galois estudou. Acaba sendo mais importante para os trabalhos futuros que ele produziu a leitura deste texto aqui do Lagrange. Aqui o Lagrange fala sobre a resolução de equações algébricas. Aqui uma página do material. Esse tratado é sobre polinômios. O Lagrange mostra como encontrar soluções aproximadas de raízes de um polinômio. Ou seja, eu vou igualar isso aqui a zero e quero encontrar quais são os valores de x que me permitem encontrar essa resposta a zero. Pois o Lagrange, nesse trabalho, mostra como encontrar aproximadamente esses valores de x. As técnicas que envolvem polinômios aqui foram muito importantes para instruir o jovem Galois. O Galois também leu o trabalho do Abel. Esse aqui, Isso aqui é muito famoso. É nesse trabalho aqui que o Abel demonstra o seguinte. Vou começar com um exemplo mais fácil. Você provavelmente sabe que se nós pegarmos essa equação quadrática para encontrar os valores de x que nos fornecem a resposta a zero, precisamos utilizar essa fórmula aqui. Bom, isso aqui é de grau 2. Se for de grau 1, é muito simples. Vou dar um exemplo aqui, Se 2x mais 6 igual a zero, é porque o x é menos 3. O que eu fiz aqui foi apenas subtrair 6 dos dois lados e dividir por 2 dos dois lados. Então, de grau 1 é muito simples. De grau 2, basta utilizar a fórmula quadrática. Existe para grau 3 e para grau 4. Aqui, o Abel demonstra que para grau 5 não existe uma fórmula simples e finita que permita encontrar o valor do x que eu tenho que colocar aqui, para encontrar de maneira geral a solução de uma equação quíntica. Quando eu disse simples e infinita, eu fui superficial, mas é para conter essa ideia aqui, que naturalmente você já tem. Aqui eu tenho uma fórmula simples e finita que permite resolver o problema para o caso de grau 2. O Abel demonstrou que não existe o equivalente para grau 5.
Então aqui um trabalho do Abel que o Galois também leu. Vou para 1828. Agora, o Galois vai querer iniciar os seus estudos em ensino superior, e o desejo dele era entrar na Escola Politécnica. Ele foi lá, fez a prova e rodou. Essencialmente porque o Galois só sabia matemática, ele não estudava as outras matérias. Aqui, quando ele fez a prova de literatura, ele essencialmente sabia nada do assunto. Em 29, Galois começou a estudar aquilo que o tornou famoso hoje em dia, 1829. Ele pegou uma equação polinomial de grau 5 ou mais, inventou toda uma nova técnica e demonstrou que não existe, para grau 5 ou mais, uma fórmula simples e finita que permita encontrar o valor de x que dá a resposta a zero. Então, se você fixar aqui, ó, n igual a 5, não tem fórmula, n igual a 6, não tem fórmula. Escolha um n qualquer que seja 5 ou mais. Não existe uma fórmula nesse estilo assim, ó, simples e finita, que permita encontrar, de maneira geral, a solução da equação polinomial. Bom, o Galois apresentou a sua ideia para o Cauchy. O Cauchy foi lá, pegou o manuscrito do Galois, percebeu que era bem original, mas disse o seguinte: olha, Galois, faz alguns resumos que eu vou mostrar para outras pessoas esses resumos e vou dar uma lida no seu material. Só que o Cauchy pegou esse manuscrito do Galois, deixou em alguma gaveta por vários meses. Até que finalmente pegou para ler, e quando o Cauchy foi mostrar para a comunidade matemática esse trabalho bem original do Galois, naquele exato dia o Cauchy estava doente e não apresentou. Então, o trabalho que continha essa explicação aqui, ele ficou meses parado e depois não foi apresentado. E na sequência, esses manuscritos que estavam na Academia Francesa de Ciências, circulando entre os membros, o artigo foi perdido. Bom, eu vou falar bem rapidamente do que trata o assunto, no sentido de que eu vou dar uma leve ideia da demonstração, mas leve, bem leve mesmo. O que o Galois fez foi o seguinte: eu vou dar um exemplo aqui. O que eu estou falando é muito superficial, é só para não deixar passar em branco, porque a teoria de Galois é extremamente avançada e qualquer detalhe que apareça aqui depende de conhecimentos anteriores. Em geral, nós vemos isso num curso de pós-graduação em álgebra. Mas, se for para falar um pouco do assunto, eu digo o seguinte: peguei uma aqui de grau 2. Você sabe que as raízes aqui são 2 e 3. Basta utilizar a fórmula quadrática para isso aqui que nós temos as raízes. Ou seja, se eu pegar o 2 e colocar aqui e aqui, eu vou obter a resposta 0. A mesma coisa vale para o 3. Coloco o 3 aqui e dá 0 como resposta. Agora eu vou criar uma função. Essa função será da seguinte maneira: é uma f que depende das duas raízes, e eu estou dizendo que ela é o produto das raízes. Aqui no caso, quando eu substituo o 2 e o 3, eu vou obter a resposta 6.
Agora eu vou pegar a mesma função e fazer uma permutação das raízes. Vou colocar aqui o R2, aqui o R1. Vai ficar R2 vezes o R1, que dá a mesma resposta 6. Aqui eu fiz 2 vezes 3, aqui eu fiz 3 vezes 2. O que é interessante dessa função é que ela é simétrica, mesmo quando eu faço uma permutação das raízes. Olha, eu peguei as raízes, permutei e obtive a mesma resposta. Vou dizer que eu tenho uma função que é simétrica em relação à permutação das raízes. O que o Galois fez foi ver funções que são simétricas em relação à permutação das raízes, e quando elas satisfazem certas propriedades, é quando nós temos aqui a possibilidade da existência de uma fórmula simples e finita que resolva o problema de encontrar o x. Então, o que o Galois fez foi estudar certas funções que respeitam certas simetrias relativas à permutação das raízes e percebeu que é desse estudo que se conclui se isso aqui tem ou não uma fórmula simples que permita encontrar o valor do x. E ele verificou então que para n igual a 5 ou mais não tem essa tal de fórmula simples e finita. Essa é a ideia básica do trabalho dele. Ainda nesse ano de 29, o pai do Galois faleceu e a sua morte foi da seguinte maneira. Lembra que ele era um republicano. Chegou lá na cidade, essa aqui, ó, um padre que era monarquista. E esse padre monarquista começou a fazer provocações ao pai do Galois. Ele fez algo que deturpou a sua imagem, e deturpou tanto a imagem do pai do Galois que ele se matou. Logo após essa morte bem trágica, essencialmente causada por motivos políticos, o Galois foi para a sua segunda tentativa de entrar na escola politécnica. E o que aconteceu? O examinador não entendeu o que ele estava falando, porque o Galois tinha esse problema de que as pessoas não conseguiam entender a sua matemática, tendo em vista que ele era um gênio e tinha uma linha de raciocínio muito rápida. Ou, para quem estava por fora, parecia que ele dava muitos saltos na linha de raciocínio, ficavam muitas coisas em branco para quem estava escutando o jovem falar. Então, o Galois, quando percebeu que iria ser reprovado de novo, ficou irritado e jogou o apagador no seu examinador. Ele era um rapaz, assim, com um temperamento muito explosivo. Quando percebeu que iria rodar de novo porque não o estavam entendendo, jogou o apagador. Então é claro que ele foi reprovado e nunca entrou na escola politécnica. Conseguiu entrar na escola normal. Essa aqui, que servia para formar professores universitários. Então, Galois agora está aí. E eu vou para o ano de 30. Então, em 29, o Cauchy recebeu o manuscrito do Galois, ficou meses com ele na gaveta. A apresentação do trabalho, na verdade, que deveria ser em 1830, só que foi aquele dia em que o Cauchy ficou doente. Bom, agora que eu estou em 1830... e o primeiro trabalho do Galois foi perdido, ele reescreveu, então surgiu uma segunda versão, que foi entregue para o Fourier. Só que, olha aqui, 1830, data da morte do Fourier.
o Fourier, que estava com o trabalho do Galois em mãos, morreu. E nessa morte aí se perdeu a segunda versão do trabalho. Então o Galois era um gênio. E nota aqui, ó, em 29, ele apresentou, em 30 ele apresentou, 2 pessoas já pegaram o trabalho dele em mãos, mas ele ainda continua desconhecido para a comunidade matemática. Apenas esse aqui leu, mas não comentou. Esse aqui ou leu ou não leu, mas ele morreu. Então Galois, um gênio desconhecido. No ano de 30, o que é que acontece na França? A Revolução, essa aqui, ó. Queda do Carlos X, subida do Luís Felipe. Lembrando que aqui é monarquia dos Bourbons, aqui também é monarquia. Agora dos Orleans. Quando houve a Revolução de 30, o Galois estava na escola normal e o diretor trancou a porta da instituição para que os alunos não pudessem participar da Revolução. O Galois, que era um grande defensor da República, quis participar da Revolução de 30, mas não pôde. Isso o deixou muito irritado com o seu diretor. Tanto é que em 31, o Galois escreveu um texto afirmando que o diretor da escola normal tinha sido um covarde. Bom, o diretor expulsou o Galois. Galois, esse rapaz de temperamento muito acentuado, agora foi expulso da escola normal por ter aí xingado o diretor da instituição. Vou para o ano de 32. Ah, mas tem uma coisa que aconteceu antes, ainda em 31. Que foi o seguinte. Volta aqui para o Cauchy. O Cauchy, ele era um monarquista. Monarquista defensor dos Bourbons. Ele era, em particular, aqui, ó, um conhecido do rei Carlos X. Quando Carlos X fugiu da França para não ser morto na Revolução, o Cauchy, fiel ao seu rei, também saiu da França. Mas, antes de deixar o seu país, o Cauchy fez o seguinte. Ele falou com o Poisson e disse: Poisson, esse cara aqui, ó, deu uma lida no trabalho daquele jovem Galois, que é algo de grande valor. Então, antes de sair da França, o Cauchy teve essa conversa com o Poisson. Já vou falar do Poisson, mas ainda aqui, ó, tem algo importante. O Galois não pôde participar da Revolução de 30, mas no finalzinho daquele ano, quase a virada, ali na época do Natal, ele entrou para a artilharia da Guarda Nacional. O que é isso? Jovens republicanos ficaram insatisfeitos com a subida do Luís Felipe, pois acabou uma monarquia e começou outra. O Galois queria que aqui, ó, começasse uma república. Então, a artilharia da Guarda Nacional foi um grupo, praticamente uma milícia, de defensores da república. O Luís Felipe soube da existência dessa milícia e a proibiu. Agora eu posso voltar para o Poisson, em 31. Poisson tinha em mãos uma terceira versão do trabalho do Galois.
mas ele não entendeu. Por aquele motivo, o Galois não sabia se expressar direito, ele não tinha uma clareza nas suas ideias. Então o Poisson simplesmente não entendeu a importância do documento que tinha em mãos. E em 31 vai acontecer o seguinte: a prisão do Galois. Houve uma festa em que havia vários republicanos, e nessa festa, em certo momento, o Galois pegou uma faca, apontou para cima e disse ao Luiz Felipe. Ele ameaçou o rei de morte, porque ele estava ali com uma faca. Isso é um crime, você não pode ficar levantando facas e falando do seu rei. Galois foi preso, ficou um mês na cadeia e saiu. Mas, passado pouco tempo, em 14 de julho, olha aqui, ó, 14 de julho, só que agora de 1731, haveria uma comemoração para a data da queda da Bastilha. E o Napoleão, o Galois, nesse dia, saiu com roupas que eram fardas dessa artilharia, que já tinha sido proibida, e ele estava armado. Galois estava fardado, portando faca, armas e um rifle. Foi preso, e agora ele ficou preso por vários meses. Foi a pior fase da vida do Galois. Ele ficou preso, depressivo, bêbado na cadeia, tentou se matar lá, até que, em 1832, uma epidemia de cólera atacou Paris. E surgiu uma regra: presidiários poderiam sair da cadeia e ficar em hospitais. O Galois fez isso, ficou preso, só que em um hospital. Nesse hospital, ele se apaixonou pela Stephanie, filha de um médico. Agora é assim, aqui está o Galois, aqui está a Stephanie. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Essa parte não está registrada em bons documentos. Mas, ao que parece, rolou um namorico aqui entre o Galois e a Stephanie, mas em certo momento ela não quis mais o Galois. Talvez ela já fosse uma mulher comprometida com um outro cara. Então não se sabe bem o que aconteceu. Ou ela simplesmente deixou o Galois e quis ficar com outro cara, ou ela já tinha esse cara aqui e o Galois apenas deu algumas insistidas nela. O que se sabe de fato é que esse outro cara que tinha alguma relação com a Stephanie foi tal que surgiu um duelo entre os dois. Galois e esse outro rapaz associado a Stephanie marcaram um duelo de pistolas. O Galois logo percebeu: eu vou morrer nesse duelo aí. E resolveu escrever uma carta para o seu amigo, esse cara aqui. Então Galois passou a madrugada toda desesperado escrevendo uma carta. Eu tenho aqui fragmentos da carta. Aqui aparece o nome Stephanie. Isso aqui é a letra do Galois. E aqui, ó, são anotações que ele foi fazendo naquele trabalho que o Poisson não tinha entendido. Então aquela terceira versão do trabalho estava nas mãos do Galois.
ele pegou e começou a preencher com detalhes técnicos. Só que ele tinha apenas uma madrugada para fazer isso. Então ele ficou repetindo várias vezes essa frase aqui, ó. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Ele pegava uma parte do seu artigo, via que estava meio obscura, tentava dar uma explicação melhor, mas não tinha tempo suficiente para preencher os detalhes, pois ele tinha um duelo lá no outro dia. Como é que foi o duelo? O duelo foi assim, ó. A uma distância de mais ou menos uns 20 passos, ficava um aqui, o outro aqui, cada um com uma pistola, e a regra que tinha sido estabelecida antes era de que apenas uma pistola possuía o projétil. Aqui está o Galois. E ali, na hora de cada um pegar uma arma, quem acabou pegando a arma carregada foi o oponente, que deu um tiro na barriga do Galois. Galois, com o seu tiro ali na barriga, ao que parece atravessou a barriga dele, saiu do outro lado, caiu, ficou agonizando, foi levado a um hospital e morreu no outro dia. E você percebe o seguinte: o que se tem aqui foi um gênio não reconhecido. Ele morreu em 32 e o seu trabalho foi lido pelo Cauchy, pelo Fourier e pelo Poisson, mas eles não divulgaram para a comunidade matemática. Essencialmente não se sabia da existência de um jovem gênio ali na França. E ele morreu por um motivo muito fútil, que foi ali resultado de um breve flerte ou namorico que ele teve com a Stephanie. Uma morte realmente aí em vão. Morreu sem ser reconhecido em 32. Só em 1846 o Liouville teve acesso a isso que o Galois escreveu e que o amigo dele tinha divulgado. Aí o Liouville percebeu que era importante, publicou em uma revista que era a sua revista de matemática, bem famosa, e finalmente a comunidade matemática pôde perceber a existência aí das ideias geniais do Galois. O que surge aqui, ó, nesse trabalho dele, são os grupos de Galois. É uma matéria totalmente nova. Então, finalmente, começou a surgir o reconhecimento do jovem talentoso, que já estava morto aí há bastante tempo. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.